Sim, eu estou na cozinha da minha casa para a gente fazer a nossa revisão, ou pelo menos a gravação dessa revisão. Olá, vamos revisar o conteúdo super interessante, a invenção da filosofia e como ela surgiu na Grécia Antiga. Vamos relembrar como os gregos passaram de histórias de deuses, mitos para explicações racionais sobre o mundo. Preparados? O objetivo desse vídeo é que, ao final, você entenda a diferença entre mito e filosofia, conheça os primeiros filósofos e se prepare para um quiz, que é um forms que vai estar aqui na descrição. Por favor, olhe a descrição e acesse o link. Primeiro ponto, o que é um mito? Mitos são histórias que os povos antigos criaram para explicar coisas que eles não entendiam de maneira racional, como a origem do mundo, o surgimento do fogo ou até mesmo regras de comportamento. Por exemplo, os gregos tinham os mitos contados através dos deuses. Os poetas contavam a partir dos deuses algumas histórias. Que deuses eram esses? Zeus, Hera, Poseidon. E o que eles faziam? Controlavam o mundo a partir de poderes que poderíamos considerar como poderes mágicos. Os mitos não eram sempre lógicos ou coerentes, eles variavam conforme quem contava essa história e eram totalmente cheios de fantasias. Mas os mitos não eram considerados mentiras, tá bom? Eles mostravam os valores e a cultura de um povo, era a forma que eles tinham de entender o mundo e se relacionar com aquilo que a gente pode chamar de divino. Com o tempo, os gregos começam a questionar essa contação de histórias dos mitos e começam a buscar explicações que tenham mais lógica e coerência com os fenômenos da natureza que eles conseguiam observar. Daí surgem os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, onde nós temos como exemplo Anaximandro, que buscava explicar a natureza sem utilizar deuses ou magia. A filosofia usa a razão, ou seja, a inteligência humana para explicar o desconhecido. Os mitos utilizam a criatividade humana para explicar o desconhecido. É por isso que há uma grande mudança aí. Em vez de dizer que um Deus criou o mundo, os filósofos pensavam em elementos como água, fogo ou ar como origem de tudo, ou seja, fenômenos da natureza para explicar a própria natureza. E aí, nós temos os períodos da filosofia antiga, começando pelos pré-socráticos, que queriam entender a origem do mundo e a natureza das coisas, passando para Sócrates e todos os seus discípulos, Sócrates, Platão e Aristóteles, que começaram a pensar em questões como a ética política e como conhecer a verdade, e chegando até o período helênico, onde a filosofia grega se espalha pelo mundo antigo, influenciando outras culturas e ganhando novos temas ali dentro. Para recapitular, o que nós vimos? Mitos eram histórias fantásticas, criativas, enquanto a filosofia são explicações racionais, lógicas. Lembrem-se das aulas que tivemos sobre esse tema e fiquem atentos às dicas que eu dei durante o vídeo. Vocês vão sair muito bem. Até a próxima e não se esqueça, a filosofia começou com a curiosidade dos gregos e todos nós podemos ser filósofos ao questionar o mundo ao nosso redor. Então boa sorte na nossa prova que vai acontecer daqui a alguns dias.